Olá, tudo bem com vocês? Nessa aula de hoje, então, vou falar sobre MMC e MDC, explicar como funcionam, né, as técnicas para decomposição de ambos, para a operação de ambos, e nós vamos ver alguns exemplos de como calcular, então, essas duas operações, vamos dizer assim, certo? Então, começando com a definição, tanto o MMC quanto o MDC eles podem ser calculados através de uma decomposição simultânea. Então, quando você viu lá na aula de decomposição, né, por fatores primos e até na aula de números primos também, que eu falei um pouco por cima sobre isso, você tem a decomposição, então você tem a fatoração, certo? Que consiste, então, você decompor esse número até por todos os fatores primos possíveis, até você chegar na decomposição completa, certo? E isso você fez uma decomposição individual, a fatoração. Nesse caso, nós vamos decompor os números simultaneamente, perdão. Então, o que implica isso? Implica no fato da gente trabalhar com mais de um número, mais de um elemento, né? E realizarmos as decomposições, as fatorações ao mesmo tempo. Também vamos explicar, né? Porque aí já pode surgir uma dúvida, como é que eu vou fazer a decomposição de números que não necessariamente possuam o mesmo divisor, certo? E aí nós vamos explicar então como fazer isso, como manusear, né? Como trabalhar com essas técnicas. Então aqui também fazendo parte da definição, né? Divide os números pelo menor fator primo possível até atingir a decomposição completa, certo? Então, começando com o cálculo do MMC, o MMC é o mínimo múltiplo comum, certo? O mínimo múltiplo comum, o que, que representa? Um múltiplo que ele é um múltiplo ao mesmo tempo do 2 aqui nesse exemplo, do 7 e do 10, certo? Como mostrado aqui. Então, para eu fazer o MMC, né, o cálculo do MMC desses três números que estão aqui, primeiro nós vamos começando então a dividir pelo menor fator possível, pelo menor número primo possível, certo? O menor número primo possível, nesse caso, é o 2. Como nós temos dois números pares, que é o 2 e o 10, então podemos utilizar o 2 para fazer, né, para iniciar, então, a divisão dos números que se encontram aqui, dos números que nós vamos fazer o cálculo do MMC. Então, dividindo por 2, fica 1, 7 e o 5. Perceba que o 7 ele não é um múltiplo de 2, logo ele não vai dividir por 2, certo? Não vai dar um número inteiro, né, 7 dividido por 2. Então o que, que nós fazemos? Nesse caso, né, como vocês devem ter visto também na aula da decomposição de fatores, na aula de fatoração, nós mantemos o número o qual não é múltiplo do número primo que nós estamos colocando em questão. O número primo que nós estamos colocando em questão, que nós estamos utilizando, é o 2. 2 não é divisor de 7. Então, o que, que nós fazemos nesse caso? Nós mantemos o 7 aqui na decomposição e aí vamos procurando os próximos fatores primos para ver, né, se eles dividem. Mas aí nós temos a seguinte situação, nós temos o 7 e nós temos o 5. O 3 não divide nenhum dos dois, então 3 não vai ser utilizado nessa operação. O próximo fator primo é o 5. O 5 ele vai dividir somente o número 5. Como fizemos anteriormente utilizando o número 2, nós mantemos o 7 aqui e mantemos o 1 também, né? Porque o 1 ele não vai dividir por 5, não vai dividir por nenhum número aqui, aliás. Então nós mantemos os números que não vamos dividir e então fazemos a operação. 5 dividido por 5 dá 1,
certo? E aí mantemos aqui o nosso 7. Então, o valor que divide 7 é o próprio 7. Aliás, 7 é um número primo. Então, 7 dividido por 7 dá 1. Perceba que na decomposição simultânea, né, qual que é o objetivo? O objetivo é nós fazendo a divisão, irmos fazendo a divisão por fatores primos, pelos menores fatores primos possíveis, até atingirmos a situação onde temos que todos os elementos possuem o mesmo número, que todos os elementos em questão possuam o número 1. Isso é válido para o MDC? Sim, isso é válido para o MDC e nós iremos mostrar no próximo exemplo, que envolve o cálculo do máximo divisor comum. Então, perceba que aqui nós então fizemos a fatoração, fizemos a decomposição simultânea, né, dos elementos, dos números que estavam em questão, que era o 2, o 7 e o 10, e aí atingimos então essa condição, atingimos o patamar de fazer a decomposição e de chegar aqui em que todos possuam o mesmo valor, todos possuem o número 1, certo? E agora como é que nós vamos proceder? Qual é o próximo passo que nós vamos tomar, né, para seguir com a nossa operação? Próximo passo, então, como eu já disse anteriormente, o MMC representa o mínimo múltiplo comum. Se é um mínimo múltiplo comum, significa que é um valor que é múltiplo, do 2, do 5 e do 10 ao mesmo tempo, certo? Do 2, do 7 e do 10, corrigindo. Então, o que nós vamos fazer? Nós pegamos aqui esses números primos, certo? Esses números primos, os quais foram utilizados para poder, né, dividir esses elementos aqui em questão, até chegar à situação do patamar em que esses elementos possuem um número comum, que é o número 1. Pegamos, então, esses números primos e multiplicamos, certo? Então, vamos supor que o 2 aparecesse mais de uma vez. Nós iríamos multiplicar 2 ao quadrado, 2 vezes 2. Multiplicamos os números, a quantidade de vezes que ele aparece, não importa. Aqui nesse caso, tanto o 2 quanto o 5 e o 7 apareceram somente uma vez, então vamos multiplicá-los somente uma vez, certo? Mas se eles se repetissem, nós iríamos levar em consideração essa repetição para fazermos nossa conta. Então, 2 multiplicado por 5 é 10, 10 multiplicado por 7 é igual a 70. Então, o que significa? Significa que 70 é o múltiplo simultâneo de 2, de 7 e de 10, certo? Agora, indo para o cálculo do máximo divisor comum, indo para o cálculo do MDC. O MDC, percebam que eu utilizei duas cores, certo? O MDC, o máximo divisor comum, ele possui uma propriedade, né? Ao mesmo tempo que nós utilizamos a decomposição comum entre os fatores, nós temos que nos ater ao seguinte: nós temos que nos ater que ele, aqui, como é o máximo divisor comum, então nós temos que encontrar um número que divida 10, 24 e 28 ao mesmo tempo. Só que, diferente do MMC que nós levávamos em consideração todos os números primos que apareciam aqui no nosso canto direito e multiplicávamos, nós vamos fazer diferente. O MDC, o que significa? O MDC significa achar um número um número primo no caso, né? E aí depois nós vamos fazendo as operações, um número que, quando ele colocado em questão, ele seja divisor de todos ao mesmo tempo, certo? Então vamos elucidar melhor essa situação.
Aqui nós temos então que encontrar o MDC de 10, 24 e 28. Levando em consideração que nós precisamos de utilizar o menor número primo possível e levando em consideração, que todos os números colocados em questão são números pares, logo eu posso usar o número 2 aqui, então, para dividir esses três números. Perceba que quando eu utilizo o número 2 aqui pela primeira vez, ele divide todos esses elementos aqui ao mesmo tempo, certo? Aqui, ele divide todos os elementos ao mesmo tempo. Então, ao passo que ele divide todos os elementos ao mesmo tempo, temos que esse resultado é apresentado. 5, 12 e o 14. Agora presta atenção nesse detalhe que 5, 12, 14. Então nós temos dois números pares e temos um número ímpar. Como devemos continuar utilizando o menor número primo possível, então nós vamos continuar usando o número 2. Só que o que vai acontecer nesse caso? Nesse caso, o número 5 ele não vai dividir, porque o número 5 é um número ímpar, certo? Então ele não vai... um número par não é um divisor dele, certo? Não vai dar um número inteiro. Então nós não consideramos, nós não vamos fazer então a divisão do 5, vamos mantê-lo até conseguirmos então dividi-lo por algum outro número, que no caso é o próprio 5, certo? Então como é que nós vamos proceder aqui? Nós vamos proceder igualmente como procedemos no MMC. Então nós vamos dividir pelo menor número primo possível, que é o 2, mantém o 5, né? Percebam. E aí o 6 e o 7. Percebam que o 7 também não vai, né? O 5 e o 7, eles não vão ser divididos por 2, porque ambos são números ímpares. Então nós só vamos dividir o número 6. Então, como o número 6 é um número par e nós precisamos sempre utilizar o menor número possível até o menor número primo possível até atingir, né, a situação em que todos tenham um número comum, né, que é o número 1. Então, ainda precisamos utilizar o número 2 aqui como o nosso divisor. Dividindo então 6 por 2 dá 3, mantendo o 5 e o 7 que não dividem por 2, então fica aqui, né, aqui nessa situação. 3 também não divide por 2. 3 é um número. Agora nós temos a situação que os 3 são números ímpares. Então nós vamos utilizar no próximo número primo possível. Vamos utilizar o 3. O 3 ele vai dividir por 3 e não vai ser divisor nem do 5 e nem do 7. Então vamos fazendo como estamos procedendo já, né? Então vamos manter o 5 e o 7, e aí 3 dividido por 3 é igual a 1. Então atingimos aqui, né, o número 1. Então já fizemos a decomposição de um dos fatores. Agora precisamos conseguir, né, fazer a decomposição dos próximos fatores até atingir aqui essa situação de igualdade. Então, o próximo número primo a ser utilizado é o número 5. Então, ele vai ser 5 vai dividir o próprio número 5. Então, temos que aqui ele já atinge também a sua decomposição. Ainda falta o número 7 para atingirmos então aquela condição de igualdade que eu já tinha falado, certo? Então, dividindo o 7 pelo próprio 7, porque ele é um número primo, temos que os 3, então nós já atingimos o máximo da decomposição, certo? Dos fatores em questão, dos fatores que estávamos trabalhando. Então, não tem mais o que fazer. Agora, o que nós temos que levar em consideração? Temos que levar em consideração, então, que para termos o MDC, nós temos que lembrar, né, do que já foi falado antes, que o MDC de um número, de vários números, né, nesse caso, são 3 números, o MDC
é um número que, quando ele é divisor, quando ele se apresenta como divisor, ele divide todos os elementos ao mesmo tempo. No caso, nesse primeiro caso aqui. Então temos que o número 2, ele divide o 10, o 24 e o 28 simultaneamente, certo? A partir daqui, já não ocorre essa situação porque nós temos um número ímpar. Então, a partir daqui, já desconsideramos isso, certo? Então, o 2 aqui, nesse caso, ele não vai ser divisor de todos os elementos. Então, o MDC de 10, 24 e 28 é igual a 2. O máximo divisor comum entre esses números é igual a 2, certo? Então, eu espero que vocês tenham entendido como funcionam, né, como funcionam as técnicas, então, para calcular o MMC e o MDC, certo? E caso vocês tiverem algumas dúvidas, comentários, sugestões, vocês podem fazer. Terão listas de exercícios também para que vocês possam resolver, monitorias. Então, agora, né, é momento de trabalhar com os exercícios, porque a matemática ela consiste em você aprender técnicas e praticá-las através dos exercícios.